Oi, gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Só que hoje o vídeo vai ser contando a história de Slendytubbies 3. Então, vamos pro começo. O jogo começa com a Paul olhando o mar. Até que Nono aparece e diz que os outros estavam preocupados com a Paul, porque ela tinha saído de casa há muito tempo e não tinha voltado. Então, Paul retorna para a casa dos Teletubbies. Então, logo quando ela chega, ela é recebida por Tinky Winky. Então, ela conversa com a Lala, mas Lala, ela não está muito feliz, pois ela teve um pesadelo na noite passada. E, a pouco uma babaca chuta a bola da Lala. Sua babaca. Então, a Pô entra na casa. E ela liga a máquina de creminho. Ela ia fazer creminho para todo mundo, só que a máquina estava quebrada. Então, ela vai consertar. Então, logo depois de consertar, ela dá um creminho para todo mundo. Então, 10 horas depois, enquanto Pô dormia, ela ouviu um barulho. Alguém levantou da cama e era Tinky Winky. Tinky Winky anda até a máquina de creme e a destrói. Então, ele foge para a floresta. Então, Pô acorda, pega uma lanterna e sai em busca de Tinky Winky. Então, Pô, no meio da sua correria, acaba achando Tinky Winky na praia. Só que a Tinky Winky começa a persegui-la. Então ela corre de volta para a casa dos Teletubbies o mais rápido que ela consegue. Pois senão Tinky Winky ia acabar matando. Porque, sério, você viu a cara daquele bicho? Tu acha que ele vai o quê? Dar um abraço, um pirulito? Não, ele vai te matar. Só que quando ela chega lá, ela tem uma pequena surpresa. Tinky Winky já chegou lá e matou o Gypsy. Então, ela tenta sair lentamente. Então ela corre. Ela corre o mais rápido que pode. Pula por cima de umas pedras. Continua correndo, continua. Pula por cima de um tronco, fazendo parkour e salta como se estivesse na lua. Aí ela acaba vendo que Tinky Winky ainda está atrás dela. Então, no meio de sua fuga... Só que Tinky Winky já passou na frente dela. Então ela devia... Uma árvore cai. Então, só que ao ela sair da trilha, ela condenou a seu caminho. Ela acaba sendo pega por Tinky Winky. Então nós tomamos controle de Guardião, o Tubby que ficava de olho nos Teletubbies. Meio que os Teletubbies, eles viviam numa simulação. E o Guardião, ele era o responsável por cuidar de tudo. Ele estava vendo tudo pelas câmeras. Então, ele vai pegar sua câmera de visão noturna, pois a energia acabou caindo. Só que, a partir do momento que ele pega a câmera, seres estranhos sem braços entram em seu esconderijo subterrâneo. Eles eram muito estranhos. Eles eram Teletubbies. Só que totalmente brancos e sem braços. Então, ele foge o mais rápido que ele pode. Só que há vários deles se infestando no esconderijo. Então, ele finalmente consegue fugir. Então, ele acaba deduzindo que os cremes têm alguma coisa a ver com isso. Já que Tinky Winky só virou daquele jeito, logo depois que lá deu o creme para ele. Então, o Guardião ele acaba indo atrás dos cremes, para que nem outro o consuma e vire outro monstro como Tinky Winky. Só que no último creme, Tinky Winky o achou primeiro. Então, Tinky Winky o consumiu. Só que ele virou um monstro gigante e minha internet resolveu dar erro agora. Então, o Guardião começa a fugir o mais rápido que dá. Porque senão, era o fim dele. Tinky Winky o começa a perseguir pela floresta. Então, ou ir para a caverna ou para a estação de satélite. Essas são as únicas... Quer dizer, ou ir para a caverna ou ir para as montanhas. Para comunicar a estação de satélite. Eu acabei me bananando aqui no roteiro. Então, ele, no caso, resolve ir para as montanhas.
Só que o maior problema de lá era que era um lugar inabitável, já que o frio lá era tão intenso que nenhum Teletubby conseguia viver lá. Só que ele acaba vendo rastros de árvores caídas, como se algum ser tivesse passado por lá. Um ser colossal, que no caso é a minha internet. Só que um ser nocauteia o guardião. Um ser grande, com aparência animalesca, acaba o nocauteando. Então, o guardião acaba acordando. Parece ser num lugar cheio de sangue. Então, pelo jeito, ele tinha sido levado para lá para ser comido. Então, um robô, que no caso, que estava protegendo o guardião, para caso nada acontecesse, ele mesmo avisa o guardião que ele não vai sobreviver, porque o mestre dele já descobriu que ele fugiu. Então, o guardião tem que ouvir onde ele está fugindo e ir para a direção oposta. Então, ele acaba conseguindo fugir das montanhas. Só que ele acaba perdendo a câmera dele, pois na queda ele acabou deixando ela cair. Então, o guardião, logo depois de fugir das montanhas, ele acaba chegando perto da estação de satélite. No caso, o plano dele era comunicar aos militares sobre o acontecido com Tinky Winky e os outros. Só que ele acaba tendo uma pequena surpresa. Uma pessoa estava lá. E era ninguém mais, ninguém menos que Lala. Ela sobreviveu ao massacre. Ela começa a discutir com o guardião porque ele não tem ajudado, sendo que ele os observava. Eu sou burro. Então, no meio disso, ele acaba vendo que há creminhos na área, então ele resolve os coletar. Só que Lala não está se sentindo bem. Ela comeu o creme. Então, ela está sentindo que está se transformando. Então, o guardião deixa ela. Só que Lala realmente se transforma em um monstro. Não há mais salvação para Lala. O destino dela foi selado a partir do momento que ela comeu o creme. Então, o guardião começa a ir depressa para a estação de satélite. Ele acaba tendo que adivinhar a sequência de alavancas para conseguir entrar. Só que a estação estava deserta e com corpos mortos. Alguém passou lá e os matou. Parece que há um sobrevivente. Seu nome é Ron. Ele explica que um ser verde, sem cabeça, apareceu lá, com uma motosserra. E com isso nós já podemos deduzir uma coisa. Gypsy também se transformou em um monstro. Mesmo depois de morto, ele virou um monstro. Nem Ron escapou. Ele acabou sendo morto. Lala, Tinky Winky, Po. Peraí, não está faltando alguém? Então, o guardião pega um cartão para conseguir comunicar aos militares. Então, no meio de sua fuga, ele acaba se deparando com mais uma coisa. Mais uma das ilusões. Só que agora é de verdade. Dipsy aparece. Então o guardião começa a fugir incansavelmente, pois só que um laser no meio do caminho. E Dipsy, sem cabeça, né, já que ele não tem olhos, ele acaba sendo explodido. Então o guardião acaba pegando a sua motosserra para se defender de possíveis outros monstros. Então ele tem uma pequena surpresa quando chega lá no comunicador. Vejamos quem nós encontramos. Nono. O guardião pergunta o que ele está fazendo aqui. E ele explica tudo. Ele que transformou os Teletubbies naqueles monstros. Ele dizia que as suas emoções eram erros e queria deixá-los mais fortes. Então, ele manda o locutor para deter o guardião. Pois o guardião, ele queria impedir os planos de Nono, já que Nono queria fazer isso com todos os Tubbies. Então, o guardião começa uma luta contra o locutor. Quando o guardião deixa ele na metade da vida, acaba explodindo um dos braços. Então, o locutor, ele acaba trocando por uma motosserra.
Então fiquem com um pouquinho da batalha. Eu peço sérias desculpas se o áudio ficou estourado. Então, Guardião, quer dizer, Nono, na sua última investida, ele manda pôr a sua mais forte infectada. Então, Pô acaba lutando contra a Guardião. E ela tem ataques muito poderosos. O Guardião quase não consegue sair vivo. Só que Pô tinha uma carta na manga. Ela se transforma em um ser estranho que lança labaredas de fogo. Então, o Guardião continua lutando com ela com todas as forças. Agora, a batalha ficou 2 vezes mais intensa. Então, Nono, cansadíssimo, manda a Pô acabar de uma vez. Então, ela se transforma na sua forma mais forte. Spider-Pô, a rainha de todos os Teletubbies. Mas nem Pô é capaz de parar Guardião. Então, Guardião acaba finalizando Nono para impedir a invasão de infectados. Só que os militares acabam chegando por causa do chamado. Só que uma coisa acontece. Pelo jeito, os planos de Nono não foram impedidos. A invasão começou. Não há mais o que fazer.